Olá, na aula de reconhecimento de padrões de hoje, a gente vai continuar falando sobre métodos de aprendizagem não supervisionada, relembrando um pouquinho das metodologias que a gente vem falamos sobre K-médias, DB-Scan, agrupamentos hierárquicos, o Gaussian Mixture Model, que é o GMM, e hoje a gente vai falar sobre redes neurais. Eu coloquei aqui na frente de cada um deles o principal, né, a abordagem principal relacionada a cada um dos métodos, por exemplo, modelos de centroide, modelos de densidade, de conectividade, distribuição, e hoje a gente vai falar sobre algo que nem é tão conhecido assim, que são os modelos de redes neurais auto-organizáveis, que não são os modelos de redes neurais que a gente conhece, são modelos diferenciados e que funcionam em aprendizagem não supervisionada. Esse tipo de rede neural se chama Self-Organized Maps, são as redes neurais do tipo SOM. É um tipo de rede neural ligada à aprendizagem não supervisionada, bem específico. Ela difere da rede neural que a gente está acostumado a trabalhar, porque na rede neural que a gente está acostumado a trabalhar, a gente reage a uma ativação. Então vamos tentar, né? Apesar da gente não ter falado sobre rede neural tradicional, né? O que seria essa rede neural tradicional? Você tem um conjunto de neurônios e você tem uma resposta. Isso é o caso supervisionado. E o que você faz é delimitar nesse meio entre entrada e resposta um conjunto de neurônios e pesos que geram essa resposta. Então você gera um modelo que liga uma entrada numa resposta. No caso dessas redes neurais auto-organizáveis que a gente está falando agora, a gente tem uma entrada e a gente não tem uma resposta. Então a gente não está trabalhando com um modelo onde você tem o resultado a partir de entrada. Você está trabalhando com um modelo que a gente chama de aprendizado competitivo. Você tem um conjunto de neurônios e esses neurônios se organizam entre si de acordo com uma regra de competitividade entre a ligação desses neurônios. Essa conectividade preserva estruturas topológicas da entrada e os neurônios competem entre si e eles reagem a uma ativação. Então, olha só, eles não reagem a uma entrada e saída, eles reagem a uma competição entre si e geram uma organização, e essa organização não deixa de ser um modelo, é um modelo que delimita como que esses dados vão ser organizados. Então, pensa num algoritmo não supervisionado mais simples, que é um K-médias, onde você tem vários dados, e lá no K-médias você organiza os dados para que eles tenham mesmas características e ou estejam mais próximos, né? Lembra? Depende um pouco da característica que você está utilizando. Aqui nas redes neurais, agora usando essa parte não supervisionada, desculpa, a palavra fugiu, usando essa parte não supervisionada, o que a gente faz é que os neurônios se organizam de tal forma que eles organizam essa informação e conseguem aglomerar informações relacionadas a uma determinada característica. Então, pega um atributo e dependendo daquele conjunto de atributos, ele consegue organizar de acordo com uma regra de competitividade entre os neurônios. É muito bacana, é algo extremamente usado dentro da área de metodologias não supervisionadas. Não é muito conhecido porque redes neurais, né, essa parte supervisionada é muito conhecida, tanto a parte supervisionada quanto a parte das redes neurais convolucionais, né, são muito conhecidos, mas as redes auto-organizáveis geram, sim, resultados bastante bacanas, tá? Por isso que eu achei interessante falar aqui. Bom, é claro que pelo fato de ser uma rede neural, ela é baseada na nossa rede neural, né? No nosso sistema nervoso e como que essas conexões acontecem. Então, o nosso sistema nervoso ele é um conjunto complexo de células e essas células vão se ligar e vão determinar o funcionamento do cérebro e o funcionamento das ações e das atividades que acontecem dentro do nosso cérebro. A estrutura fundamental dentro
do nosso córtex, né, vou chamar assim, é o neurônio, que é uma célula, uma estrutura diferenciada. Essa estrutura permite com que sua excitabilidade realize conexão, desculpa, não é excitabilidade, mas ela permite, né, conexão entre mais de uma célula, e ela consegue transmitir, através da excitabilidade, ela consegue transmitir informações. Então, isso é uma característica bastante importante. O cérebro, ele tem uma capacidade de construir as suas regras. E é claro que, assim, apesar de ser um órgão muito estudado, né, muito ainda tem para se conhecer a respeito dele. E uma das coisas que se sabe é que a experiência determina as regras do cérebro. Então, a gente tem várias sinapses, ligações entre os neurônios, e essas ligações elas vão acontecer em maior ou menor intensidade de acordo com o seu uso, ou com o uso, né? O uso mesmo das sinapses, no caso delas estarem realizando ou não conexão e transmitindo informações, tá? Claro que a gente está falando algo muito simples, porque o nosso cérebro é regiões largamente especializadas, né, e diferenciadas. A gente tem regiões específicas para trabalhar cada coisa do cérebro. Então, aqui na parte de trás trabalha a visão, aqui na parte da frente trabalha a fala, na parte lateral, eu não me recordo assim todos os mapas de funcionalidades a respeito do cérebro, mas sabe-se que o cérebro tem regiões especializadas e que essas regiões especializadas estão ligadas a alguns tipos de sentidos bastante utilizados, tá? Bom, essas redes neurais artificiais, elas são modelos que são inspirados no nosso cérebro humano. Então, elas são compostas por diversas unidades de processamento, então são os neurônios. Esses neurônios, eles são interligados, então a gente tem essas conexões que a gente chama de sinapse. E como modelo, ele é apenas uma aproximação do fenômeno ou do objeto real que a gente pretende estudar. Então, a gente está usando como inspiração as redes neurais artificiais. As principais propriedades que essas redes neurais artificiais elas devem ter são de aprender, de se adaptar, de generalizar e de eventualmente organizar. Então, essas propriedades elas são válidas para todos os tipos de redes neurais artificiais, supervisionadas e não supervisionadas. Nós, especificamente nas não supervisionadas, elas estão ligadas basicamente à propriedade de organizar, ou seja, de clusterizar, né, a informação, de organizar essa informação. Existem várias aplicações diferentes de redes neurais artificiais, regressão, classificação, problemas não lineares, e cada um deles usa um método diferente, em especial nós, quando está falando de organização. Só para a gente relembrar o que é um neurônio, como que essa conexão, de onde vem essa inspiração, né? O neurônio, ele é um bloco, eu vou chamar de bloco construtivo básico do seu algoritmo de redes neurais. Ele é inspirado no neurônio que a gente tem, no neurônio natural. Aqui eu tenho um exemplo de um neurônio natural simplificado. O neurônio natural, ele tem uma parte que é o corpo celular, onde você tem os dendritos e o núcleo do seu neurônio, e ele tem uma ramificação grande que se chama axônio, e essas ramificações elas são responsáveis por transmitir o impulso nervoso de um lugar para o outro. Então, só para que vocês tenham uma ideia, os dendritos eles recebem informações de outros neurônios, essa informação ela é processada no seu núcleo e a informação ela é transmitida através do axônio para outros neurônios. Então, você imagina que ela tem uma entrada, processamento e um outro bloco de transmissão, caso essa transmissão realmente aconteça. O que se entende, né? Deixa eu colocar aqui. Então, tá aqui, ó. Tá até aqui a formação e a propagação do impulso nervoso. Você recebe as informações e esse impulso se propaga para novas ramificações aqui que formam a sinapse das ramificações entre o axônio e o dendrito de um outro neurônio, né? Então, essas ligações são as sinapses e o impulso ele se propaga nessa região. O dendrito ele recebe o impulso nervoso que vem do neurônio do corpo celular. O corpo celular é onde a informação é processada e a gente gera impulsos. E o axônio é aquele cara que transmite essas informações.
Tá? A sinapse é o ponto de contato entre axônio e dendritos de dois neurônios diferentes, né, distintos, porque a informação vem de um lugar e é captada pelo outro. E ela controla também a transmissão dos impulsos, proporcionando essa capacidade de adaptação aí dos neurônios. Em 1943, o Macaulay e Pitts, eles fizeram uma proposta inicial de como representar artificialmente esse neurônio biológico e que tipo de estrutura a gente poderia usar do ponto de vista computacional. Claro que é uma aproximação muito grande, né? Mas é uma aproximação útil, né, a respeito do neurônio. Então, é como se você tivesse um conjunto de entradas, que seriam o equivalente aos seus dendritos. Esses dendritos, cada dendrito ele é uma conexão, essas conexões elas têm diferentes pesos. Essas conexões elas vão todas para o núcleo, né? Então, para a região central, que seria essa unidade de processamento, que é o núcleo da célula. E ali no núcleo da célula a informação é processada e ela tem ou não uma saída, né? Um sinal de saída em direção ao axônio. E no nosso caso, esse sinal de saída ele depende um pouco da estrutura, né, e da função que a gente chama de função de ativação, que está sendo utilizada dentro do seu neurônio. Tá? Então, na estrutura básica, os dendritos são essas linhas, essa linha de entrada, de sinais de entrada, X1, X2, X3, até XP. Tá? O W são os pesos, né, as forças dessas conexões sinápticas dos dendritos, elas são modeladas em função desse peso, então cada conexão tem um peso, e essa conexão e esse peso estão ligados a um neurônio, ou ao núcleo, né, do seu neurônio, que é essa estrutura central, que é o corpo celular, que no fundo realiza o acúmulo das energias que vêm dos diferentes dendritos. Se vocês forem entender, o meu dendrito, o meu corpo celular, ele vai receber diferentes pesos de diferentes entradas, e o que a gente recebe é uma somatória desses diferentes pesos e diferentes entradas vindo de cada um dos meus dendritos. Então, esses pesos, essa somatória vai acontecer aqui nesse corpo celular, que é a estrutura final, a estrutura do meio, né? E como à direita disso, a gente teria o que seria o nosso axônio, que seria a nossa função de ativação. A gente chama de ativação porque é uma função que ativa ou não ativa on-off. Ela indica se o neurônio recebeu uma determinada quantidade de estímulo, e ele indica ou não se houve a transmissão desse estímulo do seu corpo celular para o outro corpo celular. Se você teve uma função de ativação on, esse estímulo ele foi transmitido, uma função de ativação off e o estímulo não foi transmitido. Esse tipo de estrutura neural artificial básica, né, que foi feito em 1943, ele proporciona diferentes tipos de arquiteturas para o seu sistema. Ele proporciona arquiteturas de topologias de camada, que são as redes neurais perceptron e multicamadas que a gente vai ver quando a gente estiver falando de metodologias supervisionadas. Então, nós vamos falar sobre essas metodologias multicamadas, ou uma camada e multicamadas, e ela também proporciona aprendizagens não supervisionadas, né, paradigmas não supervisionados, baseado aí nessa regra da Self-Organized Maps, e você treina a sua rede para resolver alguns conjuntos de problemas, e esses problemas agora são não supervisionados, então esse treinamento ele acontece de tal forma a tentar agrupar ou clusterizar essas informações, tá? Então, lembra que você tem um neurônio, mas que você não está interessado. Lembra que você tem um neurônio, mas que você não está interessado em, dado uma entrada, determinar uma saída, porque você não tem esse vetor de target agora. Então, dado esse conjunto de neurônios que estão interligados, você quer identificar como que esses neurônios vão se ligar
para que a informação seja agrupada e clusterizada. Então, nesses mapas topográficos, em cada estágio, cada pedaço da informação é mantido sobre o seu vizinho. Então, o que a gente está interessado aqui é em simular as conexões dos neurônios. Tudo bem, mesma coisa do outro, simular as conexões dos neurônios, mas não para gerar um target, simular essa conexão dos neurônios para ver como que eles vão se organizar para armazenar aquela informação de tal forma que essa informação seja clusterizada, ou seja, quem tem correlação entre si esteja próximo e quem não tem correlação está num outro local. Não sei se vocês entenderam. Os neurônios agora, eles vão interagir com seus vizinhos via conexões sinápticas. Então, o apelo biológico aqui nas Self-Organized Maps, ele é maior, porque você realmente enxerga uma conexão de neurônios como se fosse uma grade de neurônios conectados, tá? E nesse caso, os neurônios vão competir entre si e apenas um deles vai reagir à ativação, e essa reação à ativação vai depender, vou dizer assim, do atributo, né? A gente chama de função discriminante, mas vai depender da função discriminante que você vai estar utilizando. Oposto à aprendizagem que a gente está acostumado a lembrar, né, da RNA, que lá você tem um erro e você corrige, né? Aqui você não tem essa relação entre erro e correção, você tem uma relação entre vizinhos e competitividade entre os vizinhos. Tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Imagina que você tem um ponto, e esse ponto, acho que eu vou colocar aqui, colhendo do lado errado. A gente tem um ponto X, e esse ponto X, ele representa um neurônio, e esse neurônio ele é representado através de uma grade, que é o jeito mais fácil da gente representar, né, do ponto de vista bidimensional para um algoritmo. Então, a gente representa esse ponto, esse neurônio, através de uma grade, como se fosse uma matriz, e cada ponto vai representar ou mapear o verdadeiro neurônio dentro de uma região do espaço. Então, a gente está fazendo uma representação espacial e não uma representação de resposta. Tá? Uma das principais, né, redes auto-organizáveis é a rede de Cohone. Nessa rede de Cohone você tem uma única camada de neurônios, esses neurônios são arranjados, né, em linha ou em coluna, e cada neurônio é totalmente conectado com a sua entrada. Essa rede de Cohone, ela tem várias atividades. Então, a gente tem a primeira atividade, que é a montagem da rede, que é a inicialização, onde a gente pega as conexões com os pesos, no caso, aleatórios, que é o jeito mais fácil. Então, você delimita um conjunto de neurônios dentro de uma grade e os pesos entre um neurônio, então vou voltar aqui, os pesos de ligação entre um neurônio e outro e entre a sua entrada são determinados de forma aleatória. O segundo item que a gente inclui nos mapas auto-organizáveis é uma competição entre os neurônios. Para cada padrão de entrada, esses neurônios calculam os valores do que ele chama de função discriminante, ou a sua função competição. O neurônio que tiver menor valor da função discriminante é o neurônio que vai vencer. Eu vou mostrar já como é que a gente coloca isso. Depois da competição, a gente também coloca uma cooperação, porque apesar dos neurônios competirem entre si para ver quem tem o sinal, né, que vai dar resposta para o seu neurônio, para a sua rede, né, os neurônios eles também competem entre si. Então, eles cooperam também entre si, de tal forma que vizinhos, né, sinais de vizinhos, eles são somados ao sinal de um neurônio e para que esse sinal seja amplificado. O neurônio vencedor, ele determina, então, o neurônio que competiu e ganhou na função discriminante, ele vai determinar a localização espacial da vizinhança que ele vai influenciar, ou seja, a sua excitação. Quando a gente fala de neurônio natural, o neurônio natural ele tem esse poder de excitação dos seus neurônios ao redor. Porque a gente está falando de campo elétrico, né? Que é o sinal real natural. E o campo elétrico ele tem esse poder de influenciar uma determinada vizinhança. Bom, então a gente inicializa, a gente compete para ver qual é o neurônio que vai responder. Depois que a gente identificar quem é o neurônio que responde, a gente vai delimitar uma região de vizinhança de cooperação.
e depois disso a gente tem uma fase que a gente chama de adaptação. Os neurônios são excitados, eles diminuem os seus valores da função discriminante em relação ao padrão de entrada, por meio de um ajuste adequado dos pesos da conexão, de tal forma que o neurônio vencedor, na próxima aplicação, vai ser que a resposta do neurônio vencedor à próxima aplicação de um padrão de entrada vai ser similar, vai ser aprimorado, né? Então, nós vamos constantemente adaptando esses valores dos pesos também. Aqui também nós temos essa função peso, mas essa função peso ela vai ser constantemente aprimorada de acordo com a competição e com a cooperação. Então, olha só, esses padrões são coisas diferentes e não acontecem nas redes neurais artificiais. Então, vou colocar um exemplo aqui. Então, aqui nesse primeiro caso, a gente tem os seus vetores de entrada e os seus neurônios da sua camada, do seu mapa de Cohone. Esses neurônios eles estão conectados entre si e cada neurônio recebe informação de todas as entradas. As informações que ele recebe de todas as entradas está ligada a um peso, tá? Vamos ali, que é o que a gente chama de função discriminante. Então, nessa primeira parte, que a gente chama da competição, a gente tem um espaço de entrada D-dimensional, onde D é o número de unidades de entrada, e a gente tem uma função discriminante, W de JI, que liga a unidade de entrada I e os neurônios J que estão na sua rede neural. A gente define o que a gente chama de função discriminante. Essa função discriminante é uma função que vai delimitar esses pesos de entradas e saídas. A função discriminante é aquele... Assim, a função discriminante pode ser de diferentes tipos, né? Eu vou colocar aqui como função discriminante a função distância euclidiana entre o vetor de entradas e o vetor peso para cada um dos neurônios, tá bom? Quando o vetor peso é mais próximo da entrada, então é sinal de que eles são mais similares. Lembra, distâncias maiores, objetos não tão similares, distâncias menores, objetos mais similares. Então, se esse vetor peso é mais próximo da entrada, a gente declara ele como um vencedor. Então, distância é basicamente euclidiana. Então, o espaço de entrada contínuo vai ser mapeado no espaço discreto. Olha aqui como que ficaria. Então, eu tenho meu espaço de entradas, cada conjunto de entradas é ligado a um neurônio, e cada neurônio tem o peso de 1, 1, 2, 1, 3. Né? E vou calculando as distâncias desse neurônio, então é desse neurônio com relação a esse peso, né? Vou ter várias distâncias. O neurônio que tiver a menor distância é o neurônio que vai ser ativado. Então, é o neurônio vencedor, é o que compete, tá? Então, na primeira coisa, na primeira etapa dada a rede neural, eu identifico qual neurônio vencedor que vai ativar. Opa, identifiquei esse aqui. Uma vez que é ele que vai ativar, porque tem a menor distância, agora eu vou delimitar o que a gente chama de interação lateral desse neurônio, que é a cooperação. Então, nessa cooperação, a gente identifica como que esse neurônio vai atuar sobre os seus vizinhos. Então, quando esse neurônio ativa, a vizinhança vai ficar excitada, então os mais próximos vão se excitar mais e os neurônios mais longe vão se excitar menos. E para isso a gente define uma função de vizinhança topológica, que pode ser uma função, aqui no caso é uma função exponencial, e esse exponencial varia com a distância. Tá? Essa função ela pode ser de diferentes tipos, tá bom? E é claro que aí cada metodologia vai definir como que essa cooperação acontece. Só para vocês terem uma ideia, o neurônio ativou e ele vai definir uma região de vizinhança para o qual ele vai influenciar nos outros neurônios. Por que o influenciar? Porque agora a gente vem para a parte final, que é a adaptação. Na adaptação, a gente modifica os pesos desses neurônios. E a gente não modifica só do do neurônio que foi ativado. A gente também modifica dos neurônios vizinhos. Então, a gente modifica o peso dele e modifica de seus vizinhos também. E a gente utiliza também uma nova função, uma função de decaimento, que aqui também é uma função exponencial, mas podem ser diferentes funções de adaptação. E a gente faz uma atualização dos pesos.
de tal forma que naquele neurônio que foi o vencedor, né, que teve menor distância, a gente atualiza o peso dele e atualiza o peso dos seus vizinhos, também de acordo com uma função exponencial. O efeito de atualização dos pesos é mover os vetores de peso com o vencedor. Então, os vizinhos, ele se move, mas os vencedores também se movem. E o que a gente faz são repetidas apresentações desse treinamento. Então, você volta de novo no seu neurônio, identifica a competição, identifica através desses pesos quem ganhou. Uma vez que você delimita quem ganhou, você delimita uma região onde ele vai influenciar e recalcula novos pesos, novos mapas. Então, olha só, aqui seria um exemplo mais ou menos equivalente a isso, onde imagina que você tem uma rede de neurônios. Esse daqui é um neurônio que estava sendo ativado, ele ativou um novo neurônio. Esse novo neurônio ganhou a competição. Quando ele ganha a competição, ele delimita uma região ao seu redor de influência, e além da região de influência, ele delimita pesos diferenciados para cada um desses neurônios, tá bom? O que a gente faz com isso? Olha só, nós estamos organizando, do ponto de vista da topologia de uma rede neural, como que os neurônios estão influenciando sobre as informações. Com isso, o que a gente gera é uma região de organização das informações, que a gente não tem target, né? A gente não tem resultado, então nós estamos no método não supervisionado. Então, a gente pega aquele conjunto de informações e vai se movimentar essas informações ou agrupar essas informações de acordo com essas características da rede. Então, a gente usa características da rede para fazer o agrupamento. Que características? Da função de ativação, da função discriminante, da função de ativação, da função de vizinhança, tá? São essas informações que são utilizadas. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem aí, aqui ele colocou 5 neurônios, né, que estão sendo ativados principalmente, e ele delimita regiões onde esses neurônios vão influenciar e serem ativados. Então, a gente tem a região do neurônio. Imaginem que isso sejam classes, né? Regiões do neurônio roxo, azul, vermelho, verde, e olha só, como que esses neurônios se agrupam? Lá no CAMEDES, eles se agrupam naquele que tem menor distância. E aqui não é só menor distância, né? A função discriminante é a distância, mas a gente tem outras funções que modificam os pesos aí, que são essa competitividade entre os neurônios, entre terem ou não essa competitividade lateral. Então, a gente tem outras funções que são extremamente importantes aqui no caso do agrupamento, tá? A gente tem um exemplo aqui dessas redes altamente organizáveis, e em azul, né, esse roxinho aqui são os neurônios, e esses pontos em amarelo são os pesos. Quanto mais claro o peso, mais similar é o tom neurônio de outro, e quanto mais escuro, mais diferente ou mais separados estão esses neurônios ou essas informações um do outro. Isso aqui se chama uma U-matrix, que ela delimita ou determina, né, essa matriz de pesos em função de cores. Então, essa região aqui mais clara são regiões mais similares de informação, e aqui regiões menos similares de informação. E esses mapas organizados, eles podem ser feitos para os atributos. Então, eu vou pegar um atributo, calcular esse atributo e quero clusterizar esse atributo. Então, aqui eu tenho um exemplo daquela de flores, né? Daquele processo de flores, das flores lis, né? Isso. E aqui são 4 tipos de atributos diferentes. O que ele fez aqui é um atributo 1, 2, 3 e 4. Ele colocou essas informações de atributos como entrada para a rede neural auto-organizável, e ele gerou um mapa
de organização de como esses atributos eles podem ser, não vou dizer separados, né, mas agrupados dentro dessa rede neural, tá? Aqui a gente consegue ver um agrupamento nessa região e depois escuro. E o melhor agrupamento, ou o melhor atributo, né, que dá resultados mais diferentes, porque no fundo o que a gente quer são classes ligeiramente diferentes, então o melhor atributo realmente é esse aqui, tá? É claro que, se vocês notarem, essa rede neural auto-organizável, ela é algo evolutivo. Não sei se vocês viram que a gente tem três passos, né? Deixa eu voltar lá nos passos. A gente tem três, né? Porque inicialização não conta. Competição, cooperação e adaptação. E eles vão acontecendo de forma até um determinado momento. E a pergunta assim como no Camédias, né? Até que momento você roda o Camédias? Lá no Camédias você roda até um ponto em que você vê que esses agrupamentos eles quase não se modificam. Então é a mesma coisa válida aqui para os mapas auto-organizáveis. Você vai rodar essas 4 etapas N vezes, e aqui eu tenho um exemplo, né? De um instante inicial, onde você tem pesos atribuídos de forma aleatória, e esses pesos eles vão sendo atualizados, até você chegar aqui nesse último caso, onde a gente tem regiões que são parecidas e que se organizam de acordo com esses atributos, tá bom? Quando que eu paro? Quando esses pesos mudarem muito pouco e eu tiver praticamente uma situação estável no meu sistema, tá bom? Quais são os fatos bastante importantes das redes auto-organizáveis, né? São redes que possuem topologia e possuem uma topologia como uma rede neural. Então, ela é uma rede bastante inspirada na biologia e ela funciona muito bem. E a sua principal característica é que ela mantém essa topologia, porque a gente modifica os pesos entre os neurônios, mas a gente não modifica um neurônio em relação ao outro neurônio. E no fundo é isso que a gente tem no nosso cérebro, né? Um neurônio ele pode estar do lado do outro, eles nunca vão mudar a sua topologia de estar lado a lado, mas o peso entre eles podem ser modificados. Então, por isso é uma rede neural altamente inspirada na biologia, tá? Ela revela correlações entre os dados que não são facilmente identificadas, então consigo gerar agrupamentos muito bons. Ela classifica dados que não precisam de supervisão, então eu não tenho um target, né? Não tenho um vetor de respostas dessa minha classificação, mas eu posso sim fazer esses agrupamentos e realizar essa classificação. E uma das coisas principais é que não existe uma correlação lateral entre os neurônios. Eles têm uma correlação entre eles, mas não essa correlação lateral entre as suas funções, tá? Eu deixei aqui 3 vídeos de exemplo no YouTube que são bastante interessantes. Um pessoal falando sobre as redes neurais auto-organizáveis, até porque elas são redes dinâmicas, então é muito bonito de vê-las em funcionamento e fazê-las e usá-las para fazer agrupamento, tá? Então, ela é bastante interessante e, como disse, muito correlacionada a redes neurais artificiais, né? O que a gente conhece como processo do cérebro. Algumas considerações finais aqui, só para a gente relembrar, que a gente falou sobre essas redes não supervisionadas, a gente falou sobre Camédias, sobre o modelo de conectividade hierárquico, um modelo de B-Scan, que é um modelo de densidade, um modelo de distribuição e um modelo auto-organizável. A gente falou de diferentes tipos de modelos e abordagens que a gente pode fazer para metodologias não supervisionadas, mas é importante ficar claro que existem inúmeros tipos de metodologias não supervisionadas e que aqui a gente cobriu um pequeno conjunto, né, de metodologias mais usadas, e também falamos como gerar cálculo de qualidade desses agrupamentos, né? Não qualidade da resposta, da classificação do agrupamento, mas qualidade, porque a gente não tem o target, não dá para medir essa resposta, mas assim a qualidade
de quão bom é o agrupamento gerado a partir dessas técnicas. Então, a gente falou sobre isso também e acredito que agora vocês vão conseguir, pelo menos, entender, assim, minimamente o processo de organização, né, com relação aos métodos não supervisionados, ok? Abraço, obrigada.